Que bom ter você aqui com a gente. Este é o A Voz da Maturidade, um espaço para a gente envelhecer com diversão, com segurança, com dignidade. E a gente tem o prazer de receber aqui hoje o Dr. Carlos para falar sobre lipedema. Eu vou ter que ler, porque é muito específico e a gente vai conversar sobre o tema. O lipedema é uma condição crônica e progressiva de acúmulo de gordura no corpo, principalmente pernas, causando muita dor e dificuldade de locomoção. Existem poucos estudos sobre o lipedema, mas acredita-se que acomete 5% da população, sendo mais mulheres. Carlos, seja bem-vindo e conta pra gente, é verdade que acomete mais mulheres? Obrigado, Silvia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para tentar um pouco explicar sobre esse assunto tão polêmico, né? Então, na verdade, é um pouco mais do que 5%, Silvia. O lipedema, ele acomete aproximadamente 11 a 12% da população feminina, e é quase que exclusivamente população feminina mesmo. Até existem alguns homens que manifestam sintomas de lipedema, mas são homens que provavelmente têm algum distúrbio hormonal, que têm alguma doença associada. Então, é uma doença altamente prevalente. Se a gente for pensar em termos de Brasil, são milhões de mulheres que têm essa doença e que muitas vezes é confundida com outras coisas, como obesidade, como doenças vasculares, como varizes, como algum outro tipo de doença. Mas ela é uma doença extremamente A prevalente. gente está nesse tema. Aham. Existe uma causa para a pessoa ter lipedema ou uma faixa etária que isso costuma mais acontecer? Porque, como a gente conversou um pouco antes, a sensação que eu tenho é que é uma doença que existe, Uhum. mas que a gente não tinha ciência, Sim. conhecimento mesmo difundido sobre ela. Conta um pouquinho para a gente disso aqui É bem no isso ar. mesmo, viu, Silvia? Porque o lipedema ele sempre existiu. Só que ele não era diagnosticado. As pessoas confundiam lipedema com obesidade, confundiam com doenças vasculares, com outras coisas. E então, de uns tempos para cá, foi que a doença foi realmente se tornando um pouco mais popular e a gente começou a fazer diagnóstico. E eu estou falando de poucos anos atrás, estou falando de 3, 4 anos No aproximadamente, Brasil e no mundo. no Brasil e no mundo, tá? Na verdade, no mundo um pouco antes, mas no Brasil eu estou falando de 3, 4 anos. No começo, talvez, no máximo 10 anos. Na verdade, eu mesmo já tratei de pacientes com lipedema sem saber que era lipedema. A gente tratava como se fosse uma gordura localizada, normal, tá? Ah, tem uma gordura aqui na panturrilha, a gente ia lá e fazia uma lipoaspiração. Na coxa, a mesma coisa. Só que a gente não dava esse nome de lipedema. A gente achava que era simplesmente uma gordura localizada, ou obesidade, ou alguma coisa do tipo. Então, respondendo a sua pergunta em relação a se ela sempre existia ou se ela existia antes ou não, ela sempre existiu, mas acredito que ela era menos conhecida. Aproveitando esse seu comentário, se a gente pudesse categorizar, qual que é a diferença entre lipedema, gordura localizada, e o que você está falando que mistura um pouco com obesidade? Como que a gente consegue identificar, como descobrir, né? Como saber que eu tenho e qual que é a melhor forma de tratar? Entendi. Então vamos lá. Nem sempre é fácil a gente diferenciar obesidade de lipedema, tá? Por quê? Porque muitas vezes essas doenças estão associadas. Então, nem sempre é aquela paciente magrinha, com cintura fina, com um tronco bem estreito, que tem uma desproporção grande em membros inferiores. Muitas vezes ela está bem acima do peso, tá? Então, nem sempre é fácil. Mas, via de regra, o que que a gente observa? A gente geralmente observa um acúmulo de gordura desproporcional em membros inferiores e também em membros superiores. Ou seja, teoricamente, a obesidade você a tem no corpo inteiro. E Exatamente. ela parece ser uma condição mais específica para algumas partes do corpo, principalmente as pernas. Exatamente. Pernas, coxas, quadril e braços e antebraços também, tá? Então, obesidade, como você mesmo disse, ela é uma gordura que é mais distribuída. Então, se a gente for fazer uma avaliação de composição corporal de uma paciente obesa, a gente vai ter uma proporção de gordura muito semelhante entre as diversas partes do corpo. Então, você vai ter tronco com percentual de gordura muito parecido com o percentual de gordura da perna, que é muito parecido com o percentual de gordura dos braços, por exemplo. No lipedema, a gente encontra desproporções muito grandes. Então, a gente encontra literalmente dois corpos em uma só pessoa. Então, quando a gente faz uma avaliação de composição corporal,
a gente frequentemente encontra, sei lá, 15, 20% de percentual de gordura no tronco, que para uma mulher é um percentual baixo, e a gente encontra 45, 50% de gordura nos membros acometidos pelo lipedema. Isso é medido pelo IMC? Pelo Não, massa não, não, corporal, não? não. IMC, na verdade, é um cálculo que a gente faz do corpo inteiro, que seria o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, isso a gente não consegue diferenciar o percentual de gordura nas diversas partes do corpo. Geralmente, a gente faz isso ou com a bioimpedância, que não é um método tão eficiente, ou preferencialmente com o exame que chama DEXA. O DEXA, na verdade, ele é um exame que você entra dentro de um aparelho de densitometria e ele consegue avaliar o percentual não só de gordura, como também de massa magra nos diversos segmentos do corpo. Então, lá no laudo desse exame, a gente consegue ver. No braço esquerdo, tem tantos quilos de gordura, que corresponde a tantos por cento de gordura. Na perna direita, tantos quilos de E aí massa você magra. percebe essa diferença Exatamente. de Aí a gente consegue proporção. perceber essa diferença de proporção. Quando você fala que ela é crônica, Hum. significa que ela tem cura? Ou eu vou Ela- passar a vida inteira tendo lipedema? Por exemplo, eu posso hoje tratar, daí eu já aproveito e já junto outra pergunta, qual que é o tratamento que as pessoas Tá. têm, que caminhos tem para você, porque depois da gente conversar e de tomar contato e de ler sobre o assunto, parece ser uma coisa, uma condição que é muito dolorida, mais do que estética, física, está Uhum. muito relacionado à dor, porque é muito pesado a sensação que se tem de olhar. Como que é esse tratamento? Existe cura? Vamos lá. Então, como você mesmo disse, sim, existe dor em lipedema. Então, são vários tipos de dores. Tem a dor psicológica, de ter essa desproporção corporal, e muitas vezes a gente subestima essa dor, mas é bem relevante. Tem a dor física mesmo, então existe dor mesmo na gordura do lipedema, principalmente durante a manipulação. Então, no toque ela sente dor, durante uma drenagem linfática ela pode sentir dor, e também existe outros tipos de dores também que ela pode sentir. Peso nas pernas, sensação de peso, dificuldade para fazer exercício físico, dificuldade de locomoção. Quanto mais o lipedema vai se agravando, pode gerar dificuldade de locomoção também. Mexe Tá? até na mobilidade da pessoa. Mexe na mobilidade. Infelizmente, não tem cura, tá? Mas tem controle, tá? Você pode controlar o lipedema. Então, a gente tem basicamente duas modalidades de tratamento do lipedema, que seria o tratamento clínico, que é aquele que não envolve a cirurgia, e tem a cirurgia propriamente dita, que nessa cirurgia a gente consegue retirar boa parte da gordura que acomete os membros inferiores. Eu posso voltar a ter lipedema? Muito difícil, tá? Infelizmente, como eu falei para você, é uma doença de diagnóstico recente e principalmente de tratamento recente também, tá? Então, os estudos que a gente tem, em que foram feitas cirurgias para lipedema, têm no máximo 9 anos. Então, a gente não consegue falar para você se a longo prazo, daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos, isso pode voltar. Mas, nessa série de estudos que foram feitas, não voltou, tá? Até porque, quando a gente faz uma cirurgia para lipedema, a gente remove não só a gordura que está armazenada, mas a gente remove também a célula de gordura que armazena essa gordura. Então, você, entre aspas, perde uma capacidade de armazenamento de gordura naquela região onde foi lipoaspirado. Então, você vai continuar acumulando gordura, tá? Porque se você comer mais do que do que você precisa, mais do que você gasta, seu organismo vai encontrar uma maneira de armazenar essa gordura. Mas muito provavelmente ele vai armazenar em outras regiões. Então, depois que você fez uma lipoaspiração, você muito provavelmente vai engordar muito menos na área lipoaspirada e muito mais em outras regiões que não foram mexidas. Então, o caminho para o lipedema é a cirurgia. Também é um caminho, tá? Mas eu acho que para começar, sempre começar pela dieta e pelo exercício físico, tá? Então, isso é fundamental no controle do lipedema. Não vai curar o lipedema, porque o lipedema não tem cura, mas vai melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente. Então, sempre manter uma dieta
o mais limpa possível, tá? O que é uma dieta limpa? Uma dieta sem besteiras, sem evitar ao máximo alimentos industrializados, evitar alguns tipos de alimentos que possam provocar inflamação nessa determinada paciente. Então, isso é um pouco vago, porque isso varia de paciente para paciente. Tem pacientes que têm uma certa intolerância à lactose, tem paciente que tem intolerância à proteína do leite, tem paciente que tem intolerância ao glúten, por exemplo, tá? E quando essa paciente ingere alguma dessas substâncias, isso pode gerar uma inflamação, tá? E essa inflamação vai acabar piorando os sintomas do lipedema. Pensando em longevidade, Uhum. é uma condição que acomete mais mulheres a partir dos 50 anos? Existe uma idade que isso acostuma acontecer com mais frequência? Na verdade, não. Na verdade, o lipedema, a história clássica do lipedema qual que é? É aquela paciente que desde criança já tinha umas canarinhas mais grossas, tinha um quadril mais largo, e aí durante a puberdade é que o lipedema começa a realmente se manifestar. Então, ela ganha um certo peso, o quadril vai aumentando, o tornozelo vai aumentando, a panturrilha também. E ao longo da vida, isso aumenta cronicamente e, na verdade, tem alguns gatilhos que fazem isso piorar muito. E geralmente esses gatilhos estão associados com alterações hormonais. Tá? Então, o primeiro gatilho que a gente encontra é a puberdade. Então, durante a puberdade, tem uma explosão dos hormônios femininos, tanto de estrógeno quanto de progesterona, e isso faz com que o lipedema possa piorar. E depois a gente tem outros gatilhos. Gestação, por exemplo, tá? A gestação também tem uma alteração hormonal muito grande. Isso também pode favorecer a piora do lipedema. Depois da gestação, geralmente a menopausa. Tá? Então, durante a menopausa, os hormônios das mulheres também vão sofrer variações e, com isso, o lipedema pode piorar. Tá? E aí, geralmente, menopausa, estamos lá falando das casas dos 40 e poucos, 50 anos, que já é uma época em que a mulher achou que não fosse ter tantas mudanças corporais em relação ao lipedema, mas elas podem piorar bastante mesmo. Ou seja, tem menos a ver com a idade e mais a ver com as mudanças hormonais que acontecem ao longo da vida. Exatamente. Tá? E também com alguns tratamentos que ela pode fazer, isso tanto durante a vida adulta quanto também na adolescência ou também já depois da menopausa também. Tá? Então, por exemplo, anticoncepcional. Tem hormônio anticoncepcional. Então, dependendo da dose de hormônio, dependendo da sensibilidade da paciente, pode piorar também. Tratamentos para fertilidade, a mesma coisa. E, já na menopausa, reposição hormonal. Mas ainda assim, todos ligados ao hormônio novamente. Exatamente, todos ligados ao hormônio. Quando a gente pensa em longevidade, que é o assunto do nosso canal, você falou que, por exemplo, atividade física, alimentação equilibrada é meio que uma tríade que todo mundo fala. Exatamente. E parece ser ainda mais importante quando a gente está falando de lipedema. Se você fosse pensar em conselho ou de acordo com a prática que você vê no seu consultório, qual que é o seu conselho para a gente viver bem, com qualidade de vida, feliz? Para a gente ter a maior possibilidade de alcançar, né, de chegar a ser centenário, né? Já nasceram as pessoas que vão ter mais de 100 anos. Sim. Como chegar lá com qualidade de vida? Atividades, tanto mentais quanto físicas, se manter ativo, tá? Então, quando eu falo se manter ativo, é se manter, ter uma rotina de atividade física, uma alimentação equilibrada e, muito importante também, se manter ativo mentalmente, tá? Então, não é porque você já está aposentado, não é porque você já está sem grandes responsabilidades na vida que você tem que desativar a sua mente. Então, sempre ler um livro, sempre um desafio novo, um hobby novo, alguma coisa diferente para você estimular a sua mente. Então, acho que fazendo isso, a chance de você ter uma qualidade de vida já na terceira idade é muito maior. Ou seja, se manter ativo é a palavra-chave. Se manter ativo, exatamente. Carlos, a gente está chegando ao fim. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada por ter esclarecido tantas dúvidas que a gente tem sobre esse tema. E você que está aqui com a gente, por favor, segue a gente no nosso canal, em todas as plataformas. E se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e até no nosso site, avoz.com.br. Até a próxima vez. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Silvia.
Obrigada.